Cadê a água da pastora Vanessa? Cadê os obreiros dessa casa? Mas vocês não estão de férias não, cadê? A água da pastora, cadê? Gente... Tá tudo emocionado, bispo. Todo mundo é emoção. Depois daquilo que o Alan fez, como a Juliane falou, Deus está elevando os homens para um novo patamar. E eu creio que coisas como esta serão comuns aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. Queridos, que manhã poderosa, que manhã profética. E quando eu cheguei aqui na igreja, o Senhor me falou sobre mudança de ciclo. E quando o culto começou a acontecer, e o pastor Patterson foi movido a olharmos para trás com gratidão, porque acima de todas as coisas, provisão, bondade, obrigada Wesley, bondade, provisão, cuidado, portas abertas, nós podemos experimentar do amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, de uma forma assim extraordinária. As pessoas dizem que eu lembro de tudo, não é verdade, eu gostaria de lembrar, mas ainda não lembro de tudo. Mas eu lembrei da palavra que foi liberada para nós nesse ano e que ainda está em operação sobre as nossas vidas. Que mais do que viver o extraordinário é ser extraordinário. E eu estou diante de uma igreja que se posicionou para ser extraordinária, que venceu, que fez com que limitações fossem quebradas, olhares para dentro fossem naquele momento ali, nós precisamos ver aquilo que estava dentro e aquilo que nos roubava do extraordinário, para que nós pudéssemos chegar aqui na certeza de estarmos prontos e preparados para o que o Senhor tem para nós, amém? Casar talvez não dê tempo esse ano, mas ainda tem muito tempo para o Senhor fazer milagres e coisas extraordinárias na nossa vida, amém? Abram comigo, por favor, a palavra em João 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das oliveiras. Em hebraico, este tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Eles esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque e depois disso sarava-se de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Jesus foi para Jerusalém e a Bíblia afirma que naquele momento havia 2 cenários. Um cenário de festa e um cenário de enfermidade. A Bíblia vai dizer que uma das festas judaicas estava acontecendo. E normalmente um ambiente de festa é um ambiente festivo, alegre, onde você distribui sorrisos, abraços, você está ali para compartilhar bênçãos. Mas por outro lado, a Bíblia mostra que naquela cidade havia uma condição existente que não era passageira. Era uma condição onde também havia um ajuntamento de pessoas. Só que ali não havia motivos para comemorar.
Era um ambiente, era um espaço carregado de dor, carregado de lamento, carregado de enfermidade, carregado de paralisia. Era um ambiente, queridos, onde as pessoas iam e perdiam a identidade. Já não havia mais nome. Eram cegos, coxos, mancos, paralíticos. A mesma cidade, dois ambientes diferentes. A mesma cidade, duas realidades completamente diferentes. E embora Jesus, tendo subido para Jerusalém e tido a oportunidade de ir para a festa, ele escolhe naquele momento ir para o ambiente da enfermidade. Ao chegar lá, ele olha para um homem e identifica que aquele homem estava naquela condição há muito tempo. Segundo o salmista, nossa vida vai a 70 anos, havendo vigor 80 anos. E a Bíblia nos diz que aquele homem estava paralisado naquele lugar há 38 anos. Ou seja, segundo a estimativa do salmista, 50% da vida daquele homem foi vivida naquele ambiente. E era natural que, estando ali há tanto tempo paralisado, o seu corpo desse evidências da sua condição de vida. Era normal olhar para ele e ver a atrofia, a perda de músculos, a perda de forças. Era natural olhar ali naquele momento e identificar a rigidez, a falta de movimento. Ao olhar para aquele homem, Jesus pergunta: você quer ficar curado? Eu não sei qual foi a sensação que vocês tiveram ao ler esse texto pela primeira vez, mas eu confesso para vocês que a minha reação foi: mas que pergunta mais besta essa de Jesus? É óbvio, é claro que ele quer. Ele está ali de frente para o tanque, que significa um tanque de misericórdia. Ele está ali esperando. Pergunta mais besta essa de Jesus? A pessoa está ali há 38 anos esperando uma oportunidade. Eu não sei se foi essa a sua reação, mas foi a minha reação. Porque quando nós vemos uma situação tão óbvia, é natural que a reação também seja óbvia. Mas Jesus nos ensina que o óbvio também precisa ser dito, porque ele vai além do que é óbvio para a gente. Queridos, quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Jesus entra numa dimensão, numa atmosfera muito além daquela que é o natural. Jesus desperta nele um confronto. Qual é o seu desejo? O que realmente você deseja? Qual é o seu nível de fé? E qual é a sua disposição para viver esse milagre? E é isso que o Senhor veio tratar conosco nessa manhã, queridos. Porque o que passou daqui para trás, nós não podemos fazer mais nada. Absolutamente mais nada. Se nós não startamos o processo lá em janeiro de sermos extraordinários, nós perdemos tempo. Nós deixamos de, como disse a pastora Bianca, estarmos prontos para aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Só que também não é tempo de ficar se lamentando, queridos. É tempo de ouvir aquilo que Jesus está nos falando. E essa pergunta, você quer ficar curada? Ela nos convida a olhar para algo muito importante. Quais são os nossos reais desejos? E nós precisamos sim aproveitar a oportunidade de hoje ser o último domingo para fazer de maneira rápida e efetiva esse questionamento nas nossas vidas. Por quê, queridos? Nós estamos profetizando sobre 2026, mas baseado em quê?
Baseado em que desejo? Porque quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Qual é a nossa verdadeira vontade para o ano de 2026? Porque já foi anunciado, grandes coisas o Senhor tem para nós. Mas como nós vamos nos posicionar para isso? E a Bíblia nos apresenta duas oportunidades, duas opções nesse texto. A primeira é permanecer no cenário de lamento e de paralisia. Como que eu faço isso? Para permanecer nesse cenário, é só responder como ele respondeu. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Sabe o que isso significa, queridos? Achar que nós vamos sair da condição que nós estamos somente com a intervenção humana. É achar que nós vamos sair da situação e da condição que nós estamos somente quando alguém nos ajudar. E para ficar mais claro, trazer mais para a nossa realidade, seria o seguinte: eu só vou sair daqui quando os bispos olharem para mim, quando os pastores me ligarem, quando o ministério de intercessão orar pela minha causa. Porque ninguém sabe o que eu passo, porque ninguém sabe o que eu vivo, ninguém sabe das minhas dores, ninguém conhece as minhas razões. Eu só estou paralisado porque ninguém me estendeu a mão, transferindo a responsabilidade para alguém humano que talvez esteja tentando tanto quanto você. E achar que alguém precisa te reconhecer, precisa estender a mão, te tirar do lugar. Para permanecer na paralisia e no lamento, na falta de oportunidade, basta ter a mesma resposta nos lábios. Essa resposta só encontra razão, querido, só encontra motivos para ficar da mesma condição. É isso que você deseja para 2026? As mesmas guerras, as mesmas lutas, as mesmas escassez, a mesma falta de oportunidade, as mesmas ansiedades, preocupações. Essa é uma das opções que a Bíblia nos oferece. Mas existe outra, queridos, e ela já se apresentou para nós nessa manhã. Existe o cenário da festa, existe o cenário da intervenção, existe o cenário da alegria, existe o cenário da abundância, existe o cenário da transformação, existe o cenário do movimento, do agir, da flexibilidade, da capacidade de se locomover. Mas a pergunta de Jesus é: você quer ficar curado? Em outras palavras, eu vou perguntar para você: qual a disposição que você tem para viver o seu milagre? Porque, queridos, para viver o novo, nós precisamos abandonar o velho. Para viver o novo, nós precisamos abandonar aquilo que nos paralisa. Nós precisamos hoje soltar no altar aquilo que nos prende, independente daquilo que se apresenta na sua vida, seja uma emoção, um pensamento, uma crença limitante, a forma como você foi ensinado a se posicionar na vida. Queridos, qual a disposição que você tem para viver o seu milagre? Viver o novo que o Senhor já estabeleceu sobre a sua vida. Porque para viver o novo, nós temos que nos mover
sob a palavra que já foi liberada sobre as nossas vidas. Qual foi a palavra que Jesus liberou sobre aquele homem? Levanta, pega a sua maca e ande. Pensem comigo, aquele homem estava quase 4 décadas paralisado, atrofiado, rígido. Se aquele homem não ouve a palavra, não agarra a oportunidade e tenta pelo menos ficar de pé, ele não conseguiria viver o algo extraordinário. Mas naquele momento ele se levanta, o corpo dele recebe uma ordem da parte de Jesus: volte a funcionar, saia da paralisia, fique de pé, ande, pegue aquilo que está te paralisando, te prendendo e comece a andar com aquilo. Aquele homem ouviu, levantou, pegou a cama e começou a andar. Sabe o que exigiu dele? Novas respostas. Sabe o que exigiu dele e aquilo que está exigindo de nós para esse novo tempo? Nova resposta. Dessa vez ele não falou nada, ele só fez aquilo que o Senhor havia determinado, aquilo que Deus havia liberado por meio da boca de Jesus. Queridos, exigiu uma nova atitude, uma nova intenção. Exigiu dele largar aquilo que ele viu 38 anos acontecer. Uma pessoa só era curada, era sarada, independente, mas a oportunidade se apresentou para ele ali de uma forma diferente daquela que ele estava acostumado. Então exigiu novas atitudes, um novo olhar. Exigiu atenção, disposição, obediência e fé. Exigiu também, queridos, responsabilidade individual. Dessa vez, o comando era pessoal. E existe um comando pessoal para cada um aqui. Você não vai viver aquilo que é o comando para a minha vida, mas você tem que viver aquilo que é o comando para a sua vida, Gabriel. É um comando exclusivo, porque existem coisas que você, de maneira individual, precisa abandonar. Bate no peito aí e fala assim: a responsabilidade é minha. É comigo que Deus está falando. Viver uma vida de acordo com a palavra liberada é uma responsabilidade individual, queridos. Assim como dizimar não é uma responsabilidade do outro, é sua. Se você quer viver algo extraordinário, você tem que se mover sob o poder da palavra. Se foi liberada uma palavra que seria dezembro, e ele deu o testemunho, nós começamos a nos mover, a crer nisso, e aconteceu, porque a palavra já estava liberada, e existe uma palavra liberada sobre essa casa, sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós somos, queridos. E não vai parar aqui. Cada um de nós não vai ser somente uma represa, mas vai ser, queridos, uma fonte. Eu creio que coisas grandes o Senhor vai fazer por meio da nossa vida. E é para isso que nós temos que ser extraordinários. Nós temos que andar acima da média, nós temos que orar acima da média, nós temos que conhecer palavra acima da média, nós temos que ser rendidos acima da média, nós temos que profetizar acima da média, nós temos que louvar e adorar acima da média. Nós precisamos ser extraordinários. Mas exige uma responsabilidade individual que acontece
lá na sua casa. Ler a palavra é lá, não é só aqui. Obedecer é em todo e qualquer ambiente que você está, não é só aqui. Ser de Jesus é em todos os lugares nos quais você estiver. É lá, queridos, no secreto, que nós vamos construir aquilo que vai vir em público. Eu não sei vocês, mas eu já vi o novo templo. E é extraordinário, é grande. Vai precisar de cada um aqui trabalhando. E é para isso que o Senhor está nos movendo. É para isso que o Senhor está nos chamando. É para isso que o Senhor está nos discipulando. Uma multidão de pessoas sedentas daquilo que hoje nós temos a oportunidade de receber em primeira mão, queridos. Mas qual a sua disposição para viver esse tempo novo que o Senhor estabeleceu? Porque vivendo os propósitos, você pode ter certeza que todo suprimento abundante vai ser estabelecido. Porque o maior interessado na obra é o Senhor. E Ele vai levantar financiadores, colunas, pessoas que vão se mover sobre a palavra e liberar sobre essa terra esse novo tempo, queridos. Você quer ser curado? Você quer sair da paralisia? Você quer sair dessa condição? Você quer sair desse lugar de vítima? Essa é a pergunta de Jesus. Outra questão que essa pergunta desperta em nós é a questão da fé. Não deveria ser normal para um crente viver no natural. Mas, ao longo do tempo, quando vai passando, você não vê o milagre, você não vê a intervenção, você não vê a transformação. Não deveria ser normal, mas é natural que você comece a se acostumar com a realidade que você está vivendo. Aquele homem não tinha outra oportunidade, mas nós temos. Nós temos uma palavra que nunca perdeu o poder. Nós temos um Pai que é poderoso para fazer tudo e infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Então a pergunta é: por que nós estamos tão conformados? Só que hoje o Senhor veio nos sacudir para dizer assim, ó: fé não é conformidade, fé é certeza. Fé é certeza de que vai acontecer, Angélica. E se você quer viver o algo novo, assim como aquele homem, ele só tinha a palavra para se agarrar, porque se ele fosse olhar para as pernas, para o músculo, para a condição, para a vida, para a falta de ajuda, ele não teria vivido algo extraordinário, ele só podia se agarrar naquilo que ele tinha ouvido. E queridos, quando a palavra entra, a fé é ativada, o sobrenatural acontece. Nós precisamos pegar os versículos que falam de fé, que demonstram o poder de Deus, colocar na tela do celular, colocar na parede do quarto, colocar no espelho do banheiro, na cozinha, aonde você mais ficar, para você olhar aquilo ali e lembrar: eu tenho um Pai que pode fazer todas as coisas, nada para Ele é impossível, nada para Ele é impossível. Ele ri das impossibilidades, Ele ri das impossibilidades, Ele ri das impossibilidades.
Isso precisa estar dentro de nós, queridos, porque senão nós vamos viver o mesmo ciclo que está para trás de nós e abandonar aquele que está para diante de nós. A Bíblia afirma que nós já recebemos uma medida de fé. Vem cá, Natan. Vem cá, goleiro, Juan. Os dois são atletas. Fica aqui, de frente pro... Os dois são atletas. Um de frente pro povo. Um é atleta de academia, o outro é atleta do futebol. Dá só um passinho para cá, Juan. Os dois fazem assim, por favor. Mostra aí, Juan. Isso. Mostra aí, Alan. Natan. Deixa eu ver. Vem cá, Léo. Vem cá, Léo. Fica aqui, Léo. Precisa nem tirar a camisa. Já está evidente. O Léo é atleta do Jesus. Vem cá, fica aqui. Fica aqui, Léo. Fica aqui. Faz o mesmo movimento que eles. Natan, Juan e Léo. Pera aí, nada de humilhação. Pega aqui a palavra. Aqui e aqui tem o mesmo grupo muscular? Eles receberam o mesmo grupo muscular? Tem esse aqui? Tem esse aqui? Tem esse aqui? Tem esse aqui? Qual que trabalhou mais? Qual que trabalhou mais ou menos? Qual que precisa trabalhar mais? Obrigada, meninos. Uma salva de palmas para os ministros, vai. Assim é a fé, queridos. Eles receberam o mesmo grupo muscular, a mesma medida, só que um trabalhou mais, o outro, mais ou menos, dentro daquilo que era a necessidade dele, o outro precisa trabalhar mais. Fica evidente quem se dedicou mais. Assim é com a fé. Aquele que vive milagre é aquele que opera mais em fé, é aquele que se dedica mais à palavra, se dedica mais ao discipulado, se dedica mais ao louvor, à adoração, se dedica muito mais do que aquilo que viveu, mas aquilo que Deus está falando, porque Deus não é um Deus de passado. Jesus não questionou para ele quais foram os pecados dele. Jesus disse o seguinte: você quer viver o novo? E essa é a pergunta: vocês querem viver o novo? Medida de fé vocês já receberam, palavra vocês têm acesso. Ei, só depende de cada um de nós, só depende de cada um de vocês. Novas respostas, novas atitudes. Trabalhem tanto a fé, que quando as situações chegarem na sua vida, e alguém chegar para você e dizer assim, por exemplo: Renata, você abriu um café ali naquele lugar, sei não, hein? Você vai responder diferente: foi Deus que abriu a porta. Não está demorando, todas as coisas cooperam para o meu bem, tudo está trabalhando ao meu favor. Por quê? Porque eu amo o Senhor e fui chamado segundo o seu propósito. É aquilo que vai sair de você, é a profecia da palavra, é a sua fé em ativação que vai transformar o cenário. Alguém vai chegar, ano que vem é ano de eleição. Vão chegar para a gente e vai falar assim: o cenário político, social, econômico é muito ruim. Não há perspectiva de melhoras. Mas você, com a medida de fé trabalhada, o filho obediente, aquele que quer viver o extraordinário, vai responder como:
isso aí é lá fora, mas na casa do justo, ou seja, na minha casa, há prosperidade e riqueza, e essa justiça vai permanecer para sempre, independente do cenário. Tem um versículo que eu amo, e coloca aqui para mim, Marcos, Romanos 5,17. Esse normalmente é a minha resposta, queridos, para todas as situações que se apresentam na minha vida. E eu já convido vocês para lerem comigo ele de pé, queridos. Numa nova atitude, num novo posicionamento. Vamos ler juntos? A morte reinou sobre muitos, por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Traduzindo para vocês, queridos, alguém pode escolher viver na escassez, na doença, na enfermidade, mas aqueles que aceitaram Jesus receberam a abundante graça do Senhor em operação e a justiça, queridos. Deixa eu explicar para vocês o que é justiça, para você nunca mais ser enganado. Justiça de Deus é quando você pode se apresentar ao Pai sem mancha, sem pecado e sem culpa, porque por meio de Jesus Cristo você já foi justificado. O preço da condenação já foi paga. Você é livre. Você é livre. Você é justo. A abundante graça é para você. Nunca mais paralisados pelo medo, pela inconstância, pelas crenças. Nunca mais. E hoje, queridos, Deus já nos deu a oportunidade de experimentar os dois cenários. Quando nós chegamos, havia um cenário de rigidez, mas o pastor Patterson começou a cantar e um cenário foi transformado, e a graça, o favor, o agir, a plenitude do Senhor já foi estabelecida, e é esse cenário que Jesus nos convida a viver. Mas qual é a nossa disposição? Qual é a nossa fé? Qual é a nossa resposta? Você quer viver o novo do Senhor? A pergunta é: você quer viver o novo do Senhor? Existe um convite hoje sendo acessado, dado para você. Você quer ser curado? Você quer sair daí? Você quer sair desse ambiente? É Jesus que te pergunta: você quer viver uma vida transformada? Qual a sua resposta? Qual a sua resposta? Porque hoje, queridos, uma abundante graça, um favor operante de maneira sobrenatural está se apresentando para você. Independente do que foi, independente do que foram as decisões, independente do seu posicionamento, até aqui. Mas o que Deus tem para você hoje é algo extraordinário. É o novo, é vida, é movimento, é alegria, é paz, é prosperidade. E eu quero orar com você que deseja viver
esse novo tempo que o Senhor estabeleceu. E num ato de fé e de posicionamento, queridos, se você quiser, vem aqui na frente, para você se mover, para você lembrar que você já não é mais um paralisado, para você lembrar que você não está mais na mesma condição. E não é como os outros cultos, que é um arrependimento, mas é um posicionamento. O que você quer viver diante do Senhor? Qual é a sua resposta para o Senhor nesta manhã? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vocês estão com vergonha? Vocês que estão aí atrás, vocês estão com vergonha? Não estou acusando de pecado, não. Eu só estou convidando vocês para se movimentarem para o novo, experimentarem, viver o novo daquilo que Deus já estabeleceu. A abundante graça, o favor de Deus extravagante em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Agradecer, papai querido, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Obrigado, Pai, porque esta é uma manhã em que o Senhor se apresenta para nós, Pai, por meio de Jesus, nos convidando a sair da condição, nos convidando a sair do posicionamento, a sair da paralisia, a sair da dor, a sair da falta de oportunidade. Pai, se havia uma urgência, Pai, se havia uma urgência em sermos ajudados, hoje Jesus nos tira do lugar. Jesus se move até nós, se moveu até nós para nos dizer: ei, existe um novo tempo, existe uma nova oportunidade, existe o algo novo, existe a transformação de cenário, existe, papai querido, vida em ti. E eu quero te agradecer, Pai, agradecer por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigada por nos perdoar, obrigada, Pai, por nos cuidar, nos zelar, obrigado por nos proteger, nos resguardar, obrigada por tudo que o Senhor fez até aqui, Pai. Mas obrigada pelo novo, obrigada por aquilo que o Senhor está fazendo em nós nessa manhã. Hoje grilhões caem por terra, paralisias caem por terra, crenças limitantes caem por terra, Pai, porque o novo do Senhor, Pai, o novo do Senhor já se estabeleceu para as nossas vidas, e nós aceitamos ser curados, Pai, nós aceitamos largar aquilo que nos prende, nós aceitamos, Pai, largar o ambiente da dor, do lamento, do comprometimento. Nós aceitamos, papai querido, a proposta do Senhor de sermos novas criaturas, de entrarmos no ambiente do cenário da festa, da alegria, da fé, da operação, da graça abundante. Papai querido, nós agradecemos e tomamos posse dessa palavra e declaramos, Pai, Pai, o ambiente da festa, o ambiente da conquista, o ambiente do reinar em vida, Pai, é o ambiente dos filhos do Senhor, é o ambiente dos filhos do Senhor, e nós aceitamos, Pai, viver de acordo com a palavra, porque nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Papai querido, obrigada, porque hoje, Pai, filhos estão sendo resgatados, Pai, de décadas de paralisia estão sendo canceladas neste dia, Pai. Obrigada, papai querido, porque a festa, a alegria, a abundância da parte do Senhor para ser vivida, Pai. Papai querido, obrigada, porque nada mais vai nos paralisar, Pai, nada mais vai nos paralisar, nenhum acesso mais, Pai, vai
vai ser fechado para nós. Nós vamos entrar, nós vamos viver, nós vamos também, Pai, estabelecer por meio das nossas vidas um novo tempo, uma nova estação, Pai, um novo do Senhor sobre esse ambiente, sobre esta cidade, sobre esta nação, Pai. Eu creio que hoje passaportes estão sendo carimbados. Eu creio que dons ministeriais, Pai, estão sendo ativados hoje. Dons ativados, Pai. Eu creio, Pai, que unções poderosas estão sendo ativadas nessa manhã. Eu creio, Papai querido, que o novo do Senhor já está estabelecido. E nós nos posicionamos, ó Senhor, por meio da nossa vida, do nosso louvor, da nossa obediência, Pai, da nossa dedicação, da nossa responsabilidade.